Saudações, concurseiro! Hoje vamos ver uma questão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, questão que caiu no concurso público realizado em 2014 pela VUNESP. E o enunciado dizia o seguinte: para se estimar a proporção de machos em uma ninhada, foram escolhidos aleatoriamente 4 elementos e verificou-se que havia 3 machos. Um estimador de máxima verossimilhança para a proporção de machos é obtido maximizando-se a função de verossimilhança, que nesse caso é, e nós temos aí as opções do enunciado. Bem, vamos ver aqui então o procedimento para a estimação por máxima verossimilhança. Então, normalmente nós queremos estimar um parâmetro θ, digamos assim, que caracteriza uma função densidade de probabilidade ou ainda uma função de probabilidade. Para tanto, nos baseamos numa amostra aleatória de tamanho n e a partir dessa amostra obtemos a função de verossimilhança. Veja que a amostra foi obtida, temos agora então valores conhecidos. Vamos escrever então a função de verossimilhança em função do parâmetro θ. Dado que a nossa amostra já é conhecida, temos aqui então uma função de θ. É claro que esse é um procedimento teórico e usado aqui no caso da inferência estatística para populações que são caracterizadas por uma função densidade de probabilidade ou por uma função de probabilidade. Bem, no caso real, nas aplicações na vida real, nós teremos aí então toda uma teoria envolvendo técnicas de amostragem e que se basearão em vários resultados de inferência estatística e também algumas leis de probabilidade. Vamos então passar a resolução dessa questão, que queria a função de verossimilhança. Vamos ver como obter essa função de verossimilhança e na próxima aula veremos então como maximizar a função de verossimilhança. Bem, nós temos aí então uma ninhada e trata-se aqui o exercício de uma função de probabilidade do tipo discreta, claro, e retiramos então uma amostra de tamanho 4 e verificamos cada elemento e atribuímos o valor 1 se esse elemento for macho e 0 caso for fêmea. Temos o interesse de estimar a proporção de machos. Então, se a probabilidade de termos um macho é igual a P, consequentemente, o evento complementar terá a probabilidade 1 menos P. Trata-se então de uma função de Bernoulli, uma regra de probabilidade envolvendo a distribuição de Bernoulli. Temos então aí a função de probabilidade do tipo Bernoulli. A probabilidade de que xi seja um determinado xi é essa proporção P elevado ao elemento xi, que multiplica 1 menos P elevado a 1 menos xi. Esse valor xi assume o valor 0 se for fêmea e 1 se for macho. Esse é o nosso caso de interesse, a proporção de machos. Então, veja, temos aqui, inicialmente, uma função de probabilidade. É bom lembrar, mais uma vez, que na inferência estatística, no campo teórico, nós consideramos, então, que a nossa população vem ou é caracterizada por uma distribuição de probabilidade. Então, temos aqui a função de probabilidade
para uma variável do tipo Bernoulli. Bom, a função de verossimilhança. Normalmente, colhida a amostra, nós obtemos a função de verossimilhança pelo produtório da função de probabilidade, nesse caso. E eu digo normalmente porque algumas situações nós não poderemos obter essa função de verossimilhança. Teremos então que adotar dois princípios, ou o princípio da invariância, ou ainda o próprio conceito de função de estimação por máxima verossimilhança, que é maximizar a probabilidade de que uma determinada amostra seja observada dado um parâmetro P. Então vamos lá para o nosso exercício. Então, a função de verossimilhança, nesse caso, para uma amostra de tamanho 4, esse exercício é muito bom porque ele vai ser bem didático para mostrar o passo a passo da obtenção da função de verossimilhança. Temos então a probabilidade de que o primeiro elemento, a função de probabilidade do primeiro elemento, vezes a função de probabilidade do segundo elemento, vezes a função de probabilidade do terceiro elemento. E, finalmente, como a amostra é de tamanho 4, temos aqui a função de probabilidade do quarto elemento. Ora, o que se segue serão, então, regras de matemática. No caso, a regra de potenciação. Veja que a função de verossimilhança é dada por um produtório, caracterizado aqui por esse símbolo, de cada função de probabilidade dos elementos da amostra. Como essas funções de probabilidades provém de uma amostra aleatória, a teoria da inferência considera que são identicamente distribuídas, porque estão vindo da mesma população e, portanto, têm a mesma regra de probabilidade. Usando, então, as regras de matemática, nós obtemos aqui o parâmetro P será uma base de uma potência que terá como expoente a soma dos elementos, x1, x2, mais x3, mais x4. E, finalmente, a base 1 menos P ficará com 1 mais 1 mais 1 mais 1, o tamanho da amostra, que é 4. Esse 1 provém de cada função de probabilidade da amostra. E temos aqui menos o somatório dos elementos. Está aí obtida a função de verossimilhança para uma distribuição de Bernoulli utilizando uma amostra de tamanho 4. Então, obtivemos aqui dessa maneira a função de probabilidade, a função de verossimilhança a partir das funções de probabilidade. O enunciado afirmou que tivemos 3 machos, ou seja, tivemos 3 elementos xi igual a 1 e um elemento xi igual a 0. Logo, a soma, esse somatório aqui, será igual a 3. 1 mais 1 mais 1 mais 0. Finalmente, obtemos aqui para a função de verossimilhança P elevado a 3, 1 menos P elevado a 4 menos 3. Temos, então, que o exercício considerou isso aqui uma função de P, ou seja, a função de verossimilhança recolhida a uma amostra passa a ser uma função de P. Temos aí, então, P ao cubo, que multiplica 1 menos P, e essa resposta está na opção C. Aí está, então, a função de verossimilhança obtida a partir de uma amostra de tamanho 4 de uma distribuição de Bernoulli. É importante observar que essa função de verossimilhança, se for tomada em uma amostra de tamanho n, teremos aqui, então,
n elementos, um produtório variando de 1 até n. Isso nos dará p elevado ao somatório de xi vezes 1 menos p elevado a n menos somatório de xi. Ora, claro que o concurseiro, tendo o conhecimento da distribuição de Bernoulli, não precisa fazer todo esse procedimento. Por isso, na resolução dessa questão, basta que você tome o somatório de xi, que será o número dos elementos de interesse no exercício, na estimação. Nesse caso aqui, temos 3 machos. Temos então p elevado a 3 e é o 4 menos 3, que vai dar 1. 1 menos p elevado a 1, que não precisa indicar esse 1. Por isso, rapidamente, o concurseiro, já de conhecimento da função de verossimilhança de uma distribuição de Bernoulli, acharia muito rapidamente a resposta dessa questão. Então é isso aí. Na próxima aula nós veremos uma outra questão e que nos ajudará, você verá como maximizar essa função de verossimilhança. Um grande abraço e até a próxima aula.